Olá, turma, tudo bem? Boa tarde. Sou Ribamar Pratássio, mais conhecido. Vamos nas aulas anteriores, nós estávamos falando sobre os operários. Hoje nós vamos falar sobre Revolução Industrial, mas com dois subtemas. Vamos falar sobre W social, ou seja, vamos falar um pouco sobre a evolução da criação da espécie humana, da onde o homem veio, na realidade, dentro da revolução, tá bom? E também vamos falar um pouco sobre imperialismo, certo? É um prazer estar novamente com vocês, tá bom? E cada aula que passamos juntos, nós aprendemos muito mais, tá bom? Então vamos lá. Revolução Industrial. Revolução Industrial foi o pioneiro, quem foi? Foi os ingleses, né? Foi o primeiro motivo para a Inglaterra se transformar em uma grande potência mundial. A oficina do mundo dentro dos motivos da invenção. Como no decorrer da nossa aula, a gente vai aprender um pouco sobre essas oficinas. Por que a Inglaterra é uma potência mundial? Com dois motivos, tá? Que foi marcado. Certo? Continuando. A oficina do mundo dentro dos motivos da invenção da máquina a vapor no Reino Unido, algo essencial para o mundo industrial, e marcará a primeira fase desse processo. A evolução da inglesa, que é chamada Inglaterra no século XVII, tá certo? Deu início, tá, no século XVII, com os principais motivos, como foi falado. Mas para ser uma grande potência mundial, teve dois fatores importantíssimos, tá bom? Mas também teve as consequências da Revolução Industrial. A consequência foi essa, como nós vemos aqui no slide, divisão social da burguesia e proletário. Quando fala burguesia e proletário, que é os donos proprietários de fábricas, das máquinas, do comércio, rede de transporte dos bancos. E proletário somos nós trabalhadores, tá? Que vive do salário mínimo, tá certo? E da força bruta. Que através os burgueses têm as máquinas, mas não tem mão de obra, que somos os operários, tá bom? Primeiro fator, como no início eu falei para vocês, que tinha dois fatores importantíssimos para eles ter sucesso, tá certo? O primeiro foi os burgueses entrar no poder político. Não é de esperar, né? Para termos força maior, tem que ter um político em qualquer parlamento para dar uma força maior para dar o aval. E foi isso que os burgueses logo imaginaram. Precisa de alguém na política para garantir nossos direitos, tá certo? Como nós vimos na foto aqui. O segundo fator foi um pouco mais ilusitado, mas interessante. Foi uma, posso dizer, acumulação. Acumulação de quê? De riquezas. Desses riquezas eu tirei dois modos. Primeiro, roubo a navios e tráficos. Tráfico internacional de pessoas, tráfico internacional de comércios e muito mais, tá bom? Certo. Falamos sobre os comércios, o tráfico e tal. Aí vocês podem me perguntar, e a mão de obra, Ribamar? Ou professor? De onde veio? Esse é um ponto muito interessante, mas também tenso. Porque quando fala mão de obra, vamos falar trabalho e capital, ou operário burguês, como bem aqui nós estamos falando, tá bom? Burgueses são os donos da fábrica e os operários são os trabalhadores, tá certo? Como nessa foto estamos vendo aí, ó. Os operários com um machado, podemos dizer, e os burgueses com cinto ou algo parecido, tá certo? Já naquela época, os burgueses gozavam de algumas regalias, tá certo?
Com que regalias são essas? Não trabalhava em fábrica, mão de obra pesada e muito mais, tá certo? Mas podendo também a classe da burguesa no parlamento, que foi o início que nós falamos sobre a política, tá bom? Sem contar dos regimes do continente. Para os operários, que são operários? São os trabalhadores. Era outra história marcada de muita exploração. E a classe operária surgia juntamente com as fábricas, grandes fábricas, que nós vamos falar, ó, fábrica a vapor, outras fábricas, tá? Mas, continuando. Como no início eu falei que estava foi surgido graças às fábricas, juntamente com as fábricas, graças ao cercamento de terra para os burgueses. Muitas famílias camponesas foram expulsas. As famílias que foram expulsas são esses familiares operários que se tornaram, os camponeses se tornaram operários, tá bom? Operários, certo? Voltando aqui, que foram expulsos, mas sendo que eles foram expulsos das seus campos, suas camponesas, para trabalhar. Porém, os trabalhadores da fábrica viviam em condições precárias, com alta carga horária, remuneração baixa, sem nenhum direito garantido. Essa tensão entre classe política e revolta terminando em um movimento como cartismo e ludismo. O ludismo foi conhecido como um protesto, tá? Esse protesto foi dado simplesmente pelo protesto do ludismo, quebra de máquina, que quebraram as máquinas e eles foram conhecidos. Ou seja, através disso eles ficaram, se não tivesse máquina não tinha trabalho, certo? E o cartismo ficou conhecido também através da política, protesto político. Olha, bem vestido, mas estão protestando, tá bom? Através disso, foi criadas as máquinas a vapor, foi começando a ganhar forma a indústria capitalista. Foi começando a ganhar forma, olha aí, a máquina a vapor. Os operários industrializados. Olha como é que trabalhava as máquinas e a industrializado, as máquinas a vapor, certo? Vamos falar sobre darwinismo social. Quando fala sobre darwinismo social, vamos falar sobre o quê? A evolução da espécie humana, na teoria dele, tá? Primeiro devemos lembrar, lá atrás, Charles Darwin com a teoria da evolução. A evolução de uma teoria que fala sobre a evolução das espécies, detalhe o homem não veio de um macaco, tá? Como aqui diz ele, que veio de um macaco. Comum. Então, no século XIX, no mesmo século, Charles Darwin estava desenvolvendo a teoria da evolução. Alguns teóricos mas no campo social pegaram essas teorias de Charles Darwin e fizeram uma adaptação quando a gente não teria mais evolução das espécies, sim, da raça humana, começando ali na África, um berço da humanidade. Através disso, eles começaram a evoluir, tá? Começaram, podemos observar o macaco, começaram a se inclinar até chegar na evolução do homem, tá? Então, essa evolução do homem, podemos dizer que macaco começaram a evoluir, homem viu pescar, caçar, até computador, podemos ver aqui, tá certo? Mas através disso, o homem, Charles Darwin, começou a pesquisar um homem branco. Quando fala em homem branco, para ele era mais civilizado, era detentor de conhecimento. Mas para ele, homem branco era detentor de conhecimento e através disso eles começaram a se justificar como para o imperialismo, que as nações europas, principalmente ali França, Inglaterra, fazia nações do continente africano. Mas nessa ocasião, nesse continente, habitavam
os homens África e homens brancos, como nós vemos aqui na ilustre imagem. Mas no século XIX a século XX, citar alguma insurgência racista, imperialismo, fascismo. Então, é importante a gente entender que Darwin social, o Darwin, para ser social, para entender essa questão no século XIX, século XX, é um conceito que o homem branco seria mais evoluído e das outras etnias, ou seja, das África, da França, dos burgueses, ou seja, é mais evoluído do que o macaco, tá certo? Lembrando que Darwin não tem nada a ver com Darwin social, Charles Darwin e Darwin social, tá bom? Vamos agora falar um pouco agora sobre imperialismo. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pergunte, tá bom? Vamos dar continuidade. Imperialismo. Imperialismo surgiu no século XIX e vai até suas consequências e influência para o meio do século XX também. Importante que a gente imperialismo ele está relacionado à segunda revolução. O imperialismo, a disputa entre a potência industrial por território na África, Ásia e Oceano. Importante das ideias europeias sobre as considerações anteriores. Aculturação. Essa aculturação fala sobre a cultura de hoje em dia. Várias culturas juntas, tá? Tem uma cultura indígena, cultura africana, cultura portuguesa e muito mais. Os países imperialistas dominavam a exploração e agrediram os povos de quase todo o planeta. O político imperialismo provocou muitos conflitos. Como falam em conflito? Porque eles falam de poder, tá bom? Olha só o que eu estou falando. Várias culturas de dentro. Olha aí, ó, África, Índia, Germânia, que é a Alemanha, e a África lá no finalzinho, certo? Ó, Grã-Bretanha junto, sendo que todos estão querendo a África. Podemos dizer, ó, Portugal, Alemanha, Grécia, Bélgica, França, querendo o quê? O povo da África. Por quê? Se eles conseguissem esse povo aqui, o país África, e o país africano, eles iriam ter um maior poder naquela época. Entenderam? Imperialismo. Quando falamos em imperialismo também, nós estamos falando no mundo geral, tá certo? O que mais podemos falar um pouco sobre imperialismo? Podemos dizer que também, como já falei anteriormente, os objetivos do imperialismo, que é a ocupação das potências, como falei bem aqui da África, é a ocupação da potência, tá? Para trazer indústria, fazer com que as outras áreas do mundo, que outras áreas do mundo são essas, outras áreas do mundo, países, tá? Que tem a influência da economia, seja subordinado a eles, porque ele tinha uma matéria-prima. Além disso, queria novos locais para investir, ou seja, novos países, para conseguir mais lucro. Além disso, um dos objetivos era lidar os laços, ou seja, tentar abranger os laços para que não ocorra uma guerra industrial, Segunda Guerra Mundial, desculpa. Mas também, um dos principais motivos era conseguir o mercado consumidor para os produtos das potências industriais, ou seja, na África, Ásia, América, uma nova possibilidade de vender seus produtos como comércio no mercado consumidor europeu. Estava também, eles precisavam vender seus produtos e se não tivesse essa potência, como que eles iriam vender? Então, esse foi um pequeno resumo de tudo da Revolução Industrial, tá certo?
E desde já, meu muito obrigado, tá? Revolução está. Até a próxima.